Quando falamos em investimentos, muita gente pensa logo em ações, renda fixa e fundos imobiliários. Mas você sabia que existe uma categoria de ativos que pode proteger a sua carteira e oferecer retornos superiores em certos momentos? Vamos falar sobre ouro, criptomoedas e commodities, que são ativos que podem diversificar o seu portfólio, proteger seu patrimônio e até gerar retornos expressivos em momentos específicos do mercado. Para começar, vamos entender o que são ativos alternativos e por que eles são importantes. Diferente de renda fixa ou renda variável tradicional, os ativos alternativos são investimentos que não seguem o mesmo padrão de comportamento do mercado. Isso significa que eles podem se valorizar mesmo quando ações ou títulos públicos estão caindo. Vamos entender então os principais motivos do porquê ter ativos alternativos na carteira? Primeiro é a proteção contra crises. Ouro e commodities são ativos de reserva de valor. Em momentos de crise, geralmente, o dinheiro corre para essas reservas de valor. Um outro ponto é a diversificação. Esses ativos reduzem o risco da carteira, ao não depender do mesmo ciclo econômico das ações, por exemplo. O outro motivo é o potencial de valorização, especialmente no caso das criptomoedas, que já tiveram altas históricas impressionantes. E agora que entendemos de forma mais genérica a importância desses ativos, vamos falar com mais calma de cada um deles, a começar pelo mais antigo, o ouro. O ouro é conhecido como um porto seguro, pois quando há crises econômicas ou geopolíticas, ele tende a se valorizar. Isso porque ele não pode ser impresso como moedas tradicionais e ele mantém seu valor ao longo do tempo. Então, com o ouro nós temos proteção contra a inflação, porque quando as moedas perdem valor, o ouro geralmente se valoriza. Temos uma baixa correlação com as ações. Quando a bolsa cai, o ouro muitas vezes sobe. E temos uma alta liquidez, por ele ser negociado facilmente no mercado global. Um grande exemplo foi durante a crise de 2008. E também na pandemia de 2020. Nesses momentos, o ouro atingiu recordes históricos, mostrando sua força como proteção de patrimônio. Mas como investir em ouro? Você pode comprar ouro físico, ETFs ou ainda fundos que replicam o preço de metal e a sua valorização também. Bom, agora vamos sair do mundo um pouco mais tradicional e vamos para o mais moderno. Vamos falar de criptomoedas. As criptomoedas são um tipo de ativo digital baseado na tecnologia blockchain. O Bitcoin, criado em 2009, foi o primeiro e continua sendo a principal criptomoeda do mundo. Mas o mercado já conta com milhares de outras criptos, cada uma com propostas diferentes. E o que torna as criptomoedas únicas? Primeiro de tudo, a descentralização. As criptos não são controladas por governos ou bancos centrais. O segundo ponto é a escassez. O Bitcoin, por exemplo, tem um limite máximo de 21 milhões de unidades possíveis, o que ajuda a valorizar o ativo. Outro ponto é a alta volatilidade. As cotações podem subir ou cair rapidamente, trazendo muitos riscos, mas também muitas oportunidades. Um bom exemplo foi em 2017, onde o Bitcoin saiu de $1.000 para $20.000 em apenas um ano. Já em 2021, o Bitcoin atingiu $69.000 e depois caiu para $20.000 em 2022, mostrando como que a volatilidade também é para baixo. Então as criptomoedas podem ser uma excelente forma de diversificação e proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias, mas também, devido à sua volatilidade, devem ser encaradas como ativos de alto risco. E se no passado recente já foi bem difícil você conseguir comprar uma criptomoeda e também guardá-la em segurança, hoje exigem opções seguras de comprar e guardar as suas criptomoedas, como por exemplo no BTG Pactual, onde você consegue comprar de forma facilitada e o banco fica responsável por guardar as suas criptos. E se você quer saber mais sobre as tendências das criptomoedas para 2025, confira nosso artigo lá no blog da Mosaic Investimentos, no link que vamos deixar aqui abaixo dessa aula. E por fim, para finalizar essa aula sobre alternativos, vamos falar sobre aquele que movimenta bilhões de dólares todos os anos: as commodities. As commodities são matérias-primas essenciais para a economia global. Elas incluem produtos como petróleo, soja, milho e minério de ferro. Investir em commodities não significa comprar um barril de petróleo ou ainda um saco de soja. Felizmente, existem diversas formas acessíveis para qualquer investidor. Uma opção é investir através de ETFs de commodities. E esses ETFs seguem os índices de commodities e permitem investir no setor de forma diversificada. Uma outra opção é via contratos futuros, que é uma forma mais direta de investir, porém exige muito mais conhecimento técnico. Essa modalidade geralmente é usada por traders e também por grandes produtores agrícolas, né? Geralmente eles usam os contratos futuros para proteger o preço da sua safra ou até mesmo para garantir um ganho maior do que teria apenas vendendo a sua produção. Uma outra opção é realmente a commodity física. O ouro e a prata, por exemplo, pode ser comprado fisicamente como reserva de valor. E o resumo de por que investir em commodities. Primeiro de tudo, uma alta demanda global.
né? Hoje temos várias economias em crescimento que aumentam o consumo de commodities. Também é um modo fácil de se proteger contra a inflação. Por quê? Geralmente, quando temos inflação, é porque as commodities estão se valorizando. E, por fim, temos a influência de fatores externos, como clima, geopolítica, guerras e câmbio, que afetam seus preços e podem produzir cenários de muita oportunidade. Um exemplo recente foi a guerra na Ucrânia, que fez o barril de petróleo disparar. E quem tinha investimentos relacionados a petróleo na carteira teve uma excelente valorização nesse período. E se você chegou até aqui, já sabe que os alternativos são excelentes aliados na sua carteira. E eles oferecem diversificação, proteção contra crises e, em alguns casos, grandes oportunidades de valorização. Resumindo rapidamente sobre os alternativos, temos o ouro, que garante proteção contra crises e inflação. Temos as criptomoedas, que têm alta volatilidade, mas também um altíssimo potencial de valorização. E temos as commodities, que são essenciais para a economia global e são influenciadas por vários fatores externos.